limites. Louvado desse nome do Senhor. Não procura sentar, conversar e saber onde é que está certo. Não, eu que estou certo, eu que estou certo. E ali nunca vai para lugar algum. E a Bíblia diz, aleluia, voltando, aleluia, para a parte de Esther, irmão, que Esther, aleluia, ela estava ali com instruções do seu tio. Eu estou dentro da palavra, irmão. Ele instruiu ela não só na lei de Deus, mas também, aleluia, louvado desse nome do Senhor, ele a educou. Saber entrar e saber sair dos lugares. Louvado seja o Senhor, que hoje muito poucos sabem fazer. A Bíblia diz, aleluia, que quando veio o decreto para que viesse a recolher as moças virgens bonitas, famosas, para que o rei viesse a se agradar, Esther foi selecionada no meio daquelas moças. Ela não tinha nenhuma, noção que aquilo aconteceria na vida dela. Esther, aleluia, ela era o quê? Uma simples camponesa, órfã. Então ela achou que ali ela ia casar com, aleluia, esse camponês também, viver uma vida normal, natural, mas Deus tem coisas grandes para mim, para você. Porque Deus é Deus de coisas grandes, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, aleluia, nós temos ali um projeto, louvado seja o Senhor, e o projeto, aleluia, aos meus olhos do céu é pequeno, mas Deus está dizendo, eu tenho algo maior, filho, filha minha. Basta não somente confiar no Senhor e entregar a Ele, tudo Ele fará. Entregar por a metade, não, irmão, entregar por completo. É quando eu e você entrega a nossa vida espiritual, a nossa vida sentimental, a nossa vida financeira, a nossa família, o nosso lar, entregamos tudo na mão dele, tudo ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, que ela ficou ali um ano, aleluia, junto aos cuidados do eunuco, aleluia, onde houve o tratamento, bendito o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Hoje as pessoas não querem passar o processo para poder, aleluia, no Senhor, conhecer o varão, para poder casar, para poder, aleluia, noivar, e fazer tudo conforme tem que ser. Não vamos logo passando a carroça na frente do boi, e aí tudo que começa errado termina errado. Aí vai questionar a Deus como? Se não esperou, se não pediu direcionamento a Deus, a confirmação ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmão, união, aleluia, não é duas pessoas iguais, são pessoas diferentes, pensamentos diferentes, costumes diferentes, mas que ali, aleluia, acabam um com o outro se encaixando. Aleluia, eu costumo dizer, é a tampa e a panela. É a panela, a pessoa tampa. Ô glória, como, bispo? Porque a palavra diz que ela saiu da costela de Adão. Então, se estava faltando uma costela, a costela estava ali, que era ela. Encaixou certinho, né? Então, tudo tem o seu certo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que depois do preparo que ela passou, aleluia, jovens, virgens, foram ali apresentadas perante ao rei. Só que, aleluia, Esther é diferente, irmão. Esther não precisava fantasiar nada. Esther simplesmente era o que ela era e acabou. Aleluia, glória ao Senhor. Porque às vezes, aleluia, no começo, a pessoa quer impressionar e aí faz aquela coisa toda e depois quando você vai ver no final, você pensa, meu Deus do céu, eu pensei que era uma coisa outra. Mas Esther não, Esther ela era simples, ela era ela mesma, ela mostrava, aleluia, o que ela era. Foi de tanto que, aleluia, glória ao Senhor, até na forma dela, aleluia, se apresentar ao rei. Ela não pediu muitos utensílios, que as mulheres usavam para poder se, aleluia, apresentar perante o rei. E a palavra do Senhor diz, aleluia, que ela, aleluia, achou graça ao rei. O rei, ele amou a Esther mais do que as outras. Ao ponto, louvado esse nome chegou, de que? De ele colocar a coroa na cabeça de Esther. Aleluia. Por isso, porque Deus ele está falando para mim e para você. Deus ele já escreveu a minha história e a sua. Louvado e agradecido ao Senhor. Deus, irmão, ele não esquece a minha obra e a sua. Aleluia. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que Deus tem amnésia, meu pastor, mas Deus ele não tem amnésia. Ele sabe, aleluia, tudo que nós plantamos, que nós fazemos, seja de bom ou de ruim, chegará o tempo que nós iremos colher. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Assim como Vasti, ela colheu aquilo que ela plantou. Aleluia, Jeová está no Senhor. Como hoje muitos, como eu falei aqui, Deus não é Deus de destruir lá, mas muitas das vezes a falta de sabedoria, tanto do homem como da mulher, não coloco aqui
aqui são um mais os dois, aleluias, porque é um conjunto, é um casal, aleluias, tanto de um como do outro, como também, aleluia, louvado do Senhor, a sabedoria, porque Deus, aleluia, Ele sabe, louvado do Senhor, quando muitas das vezes nós estamos fazendo, se esforçando para que o nome dele venha a ser glorificado, e a outra parte não, pois o Senhor lhe diz, esforça-te, tem bom ânimo, né? Um ajudou o outro, ele disse, esforça-te. Então, aleluia, não vai ficar um em cima do outro, colocando mais carga, mais peso, mas para dividir. E um ajuda o outro a caminhar, tá? Louvado grande esse nome chegou. E quando ele vê, aleluia, que está desigual, ele age. E aí, irmão, quando Deus ele age, ninguém pode impedir. Quando a palavra de Deus ela diz assim, o que juntou Deus, o homem não separa. Não é, aleluia, o que o homem juntou, porque muitas das vezes, irmão, aleluia, o homem ele vai, ele junta, ele pega aquilo que não é dele e diz que é dele, louvado seja o Senhor, e depois, aleluia, está dizendo que foi dele. Quando Deus ele une, o homem não separa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala, aleluia, que, aleluia, o faraó quis pegar aquilo que não era dele, que foi Sarai. E Deus permitiu o mal vir sobre ele, até mesmo antes que ele tocasse. Bendito por Deus que tirou o pecado do mundo, porque ele cobiçou aquilo que não era dele. Então, aleluia, nós temos que querer aquilo que Deus ele tem para mim e para você. Porque, aleluia, nos últimos tempos as pessoas querem fazer o que querem, vão nos dar vontade de fazer a nossa vontade, a vontade da nossa carne, mas depois vem o preço. Aí qual o preço? O preço da decepção, o preço da desilusão. Porque a Bíblia diz da mesma forma que, aleluia, você trata, você será tratado. Aleluia, se você persuade, você vai ser persuadido. Se você, aleluia, usa de engano, de má fé, você também achará, aleluia, quem usa de engano e de má fé. Bendito por Deus que tirou o pecado. E a Bíblia diz que Esther ali, ela não disputou com ninguém, irmão. Por quê? Porque Esther sabia que se Deus quisesse, Ele ia colocar ela ali. Ela estava na dispensação de Deus. Quando eu e você está na dispensação do Senhor, eu e você não bate boca, eu e você não disputa, eu e você não ultrapassa, porque sabe que o que Deus tem para mim e para você vai ser concretizado, porque a Bíblia diz, operando Ele, quem impedirá? Aleluia. Não há quem possa impedir e agir. Louvado seja Deus, seja numa entrevista, seja aleluia, de uma vaga de emprego. Se Deus quiser te exaltar, te destacar, aleluia, Ele vai fazer e ninguém vai poder impedir. Porque louvado seja Senhor, a palavra do Senhor relata que José estava na prisão. Aleluia, louvado seja Senhor, mas da noite para o dia o Senhor tirou José da prisão e colocou ele como governador. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é o Deus que bate, é Deus que exalta. Louvado seja o Senhor. Então Ele que fez todas as coisas, quem pode impedir? Se Ele querer, aleluia, me honrar, te abençoar e me abençoar. Só que, aleluia, tem um propósito, irmão. Deus ele não levantou Esther, aleluia, como rainha ali, somente para ela sentar no palácio, comer, beber, aleluia, e receber sombra fresca, não. Deus exaltou ela porque, aleluia, o nome dele precisava ser glorificado sobre a província da Pérsia e as demais províncias. Bendito por Deus que tirou o pecado do mundo. Como, aleluia, do Senhor, como eu falei, o Senhor, ele sabe que o amanhã está por vir, e ele sabia, aleluia, que havia um povo amonita, aleluia, ao qual, aleluia, estava ali no meio, aleluia, daquele reinado para querer destruir o povo de Israel. A Bíblia diz, aleluia, que a mãe preparou fogo para Mardoqueu, e além de ele preparar fogo para Mardoqueu, ele pagou, aleluia, no cofre do governo para poder destruir o povo de Israel. Aleluia, não adianta. Muitas das vezes pessoas armar, aleluia, para mim ou para você, dentro da empresa, dentro do local que você esteja, porque Deus, aleluia, ele está vendo que o Filho, com os olhos dele como chama de fogo. Louvado e agradecido o nome do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, que quando chegou o tempo, aleluia, de assim Esther teve que se levantar para fazer aquilo que ela tinha que fazer, aleluia, o tio dela chegou para ela e disse, olha, não pensa tu que se tu não se levantar para fazer algo, aleluia, agradecendo o Senhor não dará escape ao povo, dará, mas você irá pagar também. Louvado nesse nome do Senhor. Ô bispo, como? Às vezes o Senhor, aleluia, ele me dá condições, para quê? Para eu e você poder ajudar o seu irmão, o seu próximo. Aleluia, Deus, ele te dá uma empresa, para quê? Para você, aleluia, usar
de benevolência para com, aleluia, o seu próximo, o seu irmão, porque a Bíblia diz que daquilo que nós desejamos para o nosso irmão, para o nosso próximo, para nós mesmos vemos. Por isso que muitas das vezes, aleluia, nós vemos as reportagens de pessoas que tinham tudo e passou a não ter nada. Por quê? Porque, aleluia, ela simplesmente achou que por ter algo mais, ela poderia pisar no seu próximo, no seu irmão. E sendo que um precisa do outro. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Irmão, aleluia, o Senhor disse: ser fiel no pouco, sobre o muito Ele me coloca e te coloca. Deus, Ele coloca pessoas, quando Ele me exalta, te exalta. Não é para eu e você abater nosso irmão, não é para eu e você humilhar nosso irmão. Nosso irmão quem? Eu não me refiro somente à igreja de Cristo, mas eu falo, todos nós somos irmãos. Aleluia, louvado nesse nome do Senhor. Assim diz a palavra de Deus, seja católico, seja espírita, independente da religião, todos nós somos irmãos. Louvado e santificado o Senhor, Ele diz que, aleluia, conhecerei a verdade me libertará. Ele é o caminho e a verdade e a vida, e não há outro. Louvado nesse nome do Senhor. Mas, aleluia, Ele não quer que eu e você venha, aleluia, pisar o nosso irmão, humilhar o nosso irmão, porque, aleluia, porque o irmão não tem, porque a irmã não tem, não. É para que eu e você venha dar a mão, porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. Aleluia, louvado nesse nome do Senhor. Porque, aleluia, as pessoas são abençoadas, irmãos. Aleluia, são prósperas, porque, aleluia, muitas das vezes eu e você não conhece a obra dela, mas você vai ver, ela está ali ajudando. Aleluia, às vezes é um orfanato, às vezes ela está ajudando ali um asilo, às vezes ela está fazendo uma obra social, ela está, aleluia, olhando pelo próximo, velando pelo próximo. A Bíblia diz: se você tem duas túnicas, pegue uma e dê ao seu irmão e fique com uma. Não é eu e você pegar, aleluia, um sapato rasgado, uma roupa rasgada para querer dar ao seu irmão, porque você não vai querer receber um sapato rasgado, uma roupa rasgada para o seu irmão. E muitas das vezes, irmão, a guarda-roupa está cheia, o sapato está cheio, e você não tem coragem de chegar e separar ali para poder dar. Aleluia. E muitas das vezes só pensa, eu quero pensa. Deus está abençoando, mas e você está lembrando? Porque Ele diz na palavra dele: tive nu e não me vestiste, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive preso e não me visitaste. Aí quando perguntaram, eu disse: perguntaram a quem, Senhor? Eu disse: a qualquer um dos pequeninos que vocês estejam fazendo, vocês estão fazendo por mim. E Deus mudou? Não, porque a palavra dele continua sendo a mesma. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. A Bíblia, aleluia, relata, irmão, aleluia, que, aleluia, Esther, ela jejuou, ela usou de sabedoria. Ela orou, jejuou, fez os servos também que ali estavam com ela, servos fiéis, porque quando nós, aleluia, somos, aleluia, pessoas, aleluia, amorosas, temos servos fiéis, temos pessoas fiéis, temos amigos fiéis, ainda que tenha alguma parte, aleluia, que não seja, mas sempre tem. Porque Deus, aleluia, nosso Senhor, Ele levanta, porque Ele sabe o meu e o teu coração. Aleluia. E a Bíblia diz que ali eles jejuaram junto com ela, eles oraram junto com ela, e ela pediu direção a Deus. Como foi dito aqui, eu falei mais anteriormente, muitas das vezes tem situações na minha vida e na sua que eu e você não sabe o que fazer. Há decisões que precisamos tomar, não só na nossa casa, na nossa família, no trabalho, no ministério, aonde Deus nos coloca. E aí você fica sem saber o que fazer. Então precisamos colocar o nosso joelho no chão e buscar o Deus de Israel. Porque Ele é um Deus vivo, aleluia, é um Deus que tem resposta para mim e para você. E Ele diz que não me deixará, nem te deixará envergonhado, nem confundido. A palavra dele que diz: porque Ele é o que busca e encontra, e que bate a se buscar, e o que pede recebe. Mas, aleluia, temos que pedir para a glória de Deus, não para, aleluia, pisar o irmão, mostrar o irmão, aleluia, que temos ou que podemos, não, mas para que o nome dele venha ser glorificado. Oh, aleluia, louvar e agradecido ao Senhor, porque disso Ele se agrada. Aleluia. E a Bíblia diz, louvado no Senhor, que Esther, ela achou graça ali no reino, em todos os lugares. Por quê? Porque quem tem a graça de Deus acha graça. Aleluia, louvado no Senhor. Você tem amor, você tem, aleluia, louvado no Senhor, um sorriso para dar, você vai, aleluia, achar. Ainda, aleluia, que você não encontra em alguns lugares, mas você vai achar. Aleluia. Como? Porque é a lei da semeadura. Quando a gente
gente planta, a gente colhe. Se alguém, aleluia, aquela pessoa que você ajudou, ela não fizer, você vai achar outra lá na frente que vai te fazer com você, ou um dos seus ele vai fazer. Aleluia, Jeová vai desse nome do Senhor. E a Bíblia diz, aleluia, que ali Deus deu direcionamento a Esther, a qual deu a estratégia a ela. Deus está me dando estratégia nesta tarde, aleluia, para que eu e você, aleluia, venham alcançar a bênção e a vitória, o nome dele venha ser glorificado. Aleluia. E a Bíblia diz que Esther preparou o banquete e convidou Assuero, aleluia, o seu esposo, e Amã, o qual, aleluia, tinha ali decretado que era o inimigo do povo de Israel. Aleluia, ela não fez um barraco, ela não fez um escândalo, ela não gritou, não, ela pediu, aleluia, sabedoria, esperou o tempo oportuno, porque é um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia. E a Bíblia diz que quando, aleluia, o rei perguntou a ela, fala, minha amada rainha, o que a senhora quer? Até a metade do teu reino eu te dou. Aleluia. Eu vou dizer, seu irmão, não você prega, você falar que Jesus é bom. Aleluia. Ele ama. E o poder é verdadeiro. Aleluia. E a Bíblia diz que, ela disse, ó rei, se te agrada, venha no segundo banquete com Amã. E assim, aleluia, porque ali ainda não era o momento, meu pastor, dela se revelar. Ali ainda não era o momento dela falar. Louvado ainda esse nome do Senhor. E a Bíblia diz, aleluia, que ela preparou o segundo banquete. E quando, aleluia, ela preparou o segundo banquete, aleluia, ele tornou parar e dizer, fala, minha amada, o que tu queres, que até metade do meu reino eu te dou. Sabe o que é isso, irmão? Aleluia. Quando se falou do rei, um homem, imagine Deus comigo e contigo. Quando você agrada a ele, aleluia, ele não vai agir a meu favor e teu favor, irmão. Ele não esquece de mim nem de você, porque a Bíblia diz que eu e você está gravado na palma das mãos dele. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Aí muitas das vezes nós questionamos e dizemos, Deus me esqueceu, Deus ele não me vê, Deus, aleluia, cadê o que o Senhor disse que ia me dar? Ele está preparando, aleluia, a mim e a você, porque a bênção, a vitória, tudo já está preparado, mas eu e você precisamos estar preparados para receber, porque, aleluia, quanto mais dado, mais é cobrado. Esther, aleluia, ela estava ali, irmão, não era só a vida dela, mas era a vida de milhares de pessoas, a qual ela também era responsável. Aleluia, louvado que esse nome chegou. Como eu falei, Deus é um Deus grande, é um Deus de projetos grandes, não é Deus pequeno. Bendito o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. A Bíblia diz, aleluia, que ela virou e disse, ó rei, a tua serva não quer nada, a não ser a minha vida e a vida do meu povo. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Como foi dito, aleluia, tudo que eu e você precisa, irmão, nessa terra, Deus sabe, que precisamos do alimento, precisamos da roupa, precisamos do vestimento. E Ele vai cuidar de mim e de você. Sempre, porque a palavra dele não muda. Ele vai usar alguém para poder me ajudar e te ajudar. Mas o que nós precisamos verdadeiramente nos últimos tempos é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Demais coisas nos serão acrescentadas. Porque, aleluia, a palavra dele ela não muda. Eles passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então tudo está se cumprindo. Aleluia, são tempos difíceis, tempos trabalhosos. Então precisamos primeiro buscar o reino dele e a justiça dele e as demais coisas nos serão acrescentadas. Porque Deus ele é amor, mas também ele é justiça e ele é vingador, irmão. Deus não é injusto. Louvado e agradecido o nome do Senhor. E quando ali foi descoberto, foi revelado, aleluia, o projeto de Amã, porque, aleluia, o homem pode fazer oculto aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus não, porque ele diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Há situações que Deus ele permite para que o homem venha a se arrepender e deixar aquele mau caminho, mas quando não, ele permite vir à tona, aleluia, para que venha a ser envergonhado. E a Bíblia diz que ali, aleluia, glória no Senhor, houve, uma mudança de situação, de estado. Aleluia, ao qual o povo já não estava, aleluia, estava sendo condenado a morrer, como ovelha para o batedouro. Houve, aleluia, a reviravolta que o povo poderia lutar pela sua vida e o nome do Senhor ser glorificado. Porque, aleluia, como eu falei, Deus, ele é justo juiz. Aleluia, ele é o Deus de todas as nações. Aleluia, ele diz que todos que vai a ele não despede. Bendito por Deus, tirou o pecado do mundo. Aleluia. E a Bíblia fala sobre José. Aleluia. José, irmão, nós sabemos que José foi vendido, José foi caluniado, chamaram José de adúltero. Aleluia, o qual queria, aleluia, pegar ali, adúltero não, eu vou dizer
hoje, no dia de hoje, né, que as pessoas chamam de abusador. Ele, né, assim, a mulher se levantou porque ele não quis, né, se deitar com ela, participar do pecado, aleluia, ele fugiu do pecado, quando eu disse fugir da aparência do mal, aleluia, e ele fugirá de vós. Mas muitos hoje estão correndo para cima do mal, e aí vem as consequências. E quando ele fugiu da aparência do mal, aleluia, ali ele foi lançado na cadeia, aleluia, mas o Senhor estava com ele, porque Deus, aleluia, ele está, aleluia, com aquele que anda corretamente na presença dele. A Deus não é como que está errado, não. Deus, ele olha por ele, mas Deus, ele não vai deixar de dar pelo certo e não pelo errado, porque senão ele seria injusto. Louvado nesse nome do Senhor. E com Deus não tem tapiação, aleluia, com Deus não tem embargação, com Deus não tem propina. Deus, aleluia, ele é incorruptível. Bendito o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Ele diz que ele não dá o culpado por inocente, não inocente por culpado. E a Bíblia diz que, aleluia, Deus, ele montou o cativeiro de José. Ele tirou José da prisão e tornou governador. E Deus deu os irmãos de José ali na mão dele. Mas, aleluia, Deus sabia e conhecia o coração de José, que José não se vingaria dos irmãos pelo que os irmãos fez com ele. Não é diferente na minha vida e na sua. Deus, ele vai, aleluia, me exaltar, te exaltar, não para que eu e você venha, aleluia, pegar o nosso irmão e pisar e se vingar, mas que eu e você venha fazer a diferença. Louvar esse é o Senhor, que eu e você venha mostrar a diferença e o nome do Senhor ser glorificado. Louvar e agradecer o nome do Senhor. Então, aleluia, nessa tarde, aleluia, Deus, ele está dizendo, aleluia, que aquilo, aleluia, que estava torto, louvar o Senhor, ele coloca no lugar. Aquilo, aleluia, que o adversário projetou para a morte, para a derrota, Deus traz vida, Deus traz vitória. Aquilo que era falência, ele traz, aleluia, louvado o Senhor, abundância, aleluia, a providência, porque ele é Deus, ele está vendo, aleluia, louvado o Senhor, o teu esforço, o teu sacrifício. Não sei qual a situação, irmão, mas ele sabe, ele conhece a minha e a tua necessidade. Ele é o médico dos médicos, ele é o juiz do juiz, ele é o advogado dos advogados, aleluia, e ele, aleluia, não está, louvado o Senhor, com os olhos, aleluia, fechados, nem com, aleluia, os ouvidos tapados, nem com a mão encolhida, mas há um tempo determinado para que ele possa agir. A Bíblia diz, aleluia, que ele restaurou a sorte daquela órfã, aleluia, ele mudou o cativeiro de José, aleluia, não é diferente na minha vida e na sua. Aleluia. Ele disse, quando ele disse ser fiel no pouco, sobre muito, ele me coloca e te colocará. Aquilo que Deus te botou, te colocou, aleluia, seja fiel, faça com amor, aleluia. Tudo que Deus, aleluia, ele me dá e te dá, irmão. Ainda que alguém olhe para mim e para você, aleluia. Eu ouvi uma frase uma vez, disse assim, olha, todo emprego, todo, aleluia, trabalho é digno, seja de lavar banheiro, seja de vender queimado, seja, mas é honesto, é digno, aleluia, porque quando eu e você, aleluia, luta, aleluia, trabalha para poder vencer dignamente, sem querer atropelar ninguém, sem querer passar por cima do seu próximo, Deus me honra e te honra. Mas quando muitas das vezes, aleluia, queremos usar de trapaça, de engano, aquilo que nós plantamos ali, talvez não colhemos ali no momento, mas depois à frente vamos colher. Então, aleluia, não sei o que viemos a ser, irmão, aleluia, mas não sei, independente de quem olhar para mim ou para você, aleluia, com inferioridade ou não, mas tão somente creia no seu valor, seja quem você é, aleluia, não procure maquiar, não procure disfarçar, porque hoje o mundo vive de aparência, de ostentação. É por isso que está acontecendo todas essas coisas, aleluia, sobre o mundo, aleluia, louvado nesse nome do Senhor. Por quê? Porque quer marca, porque quer. Não é pecado eu e você querer o melhor, mas o Senhor disse que se obedecermos a Ele, aleluia, seguimos o mandamento, comeremos o melhor desta terra, aleluia, as bênçãos seguirão atrás de mim e de você, mas quando nós não obedecemos a Deus, ao nosso Criador, ao nosso Pai, a Bíblia diz que a maldição, a peste, a espada, a fome e a guerra, assim acontecerá.
acontecerá. Louvado nesse nome, Senhor. É a palavra de Deus que fala, e essa ninguém pode revocar. Louvado nesse nome, Senhor. Então, quando nós fazemos o que é correto, fazemos o que é certo, a bênção vai chegar na minha vida e na sua. Aleluia, você não vai estar correndo atrás dela, irmão, porque no pouco Deus ele vai me colocar e vai ter, aleluia, e te colocar no muito. Por quê? Porque estamos sendo fiéis a Ele. Louvado esse nome do Senhor. Então, aleluia, nesta tarde, aleluia, a palavra que eu deixo para a igreja de Cristo é que Deus, aleluia, Ele está mudando a minha história, Ele está mudando a tua, como Ele mudou a de Esther, aleluia, a qual era uma órfã, uma simples órfã, se tornou rainha, mas a bispa, Deus ele veio pregar, aleluia, no Senhor, prosperidade? Não, irmão, Deus ele disse que, aleluia, o reino dele, ele veio pregar o quê? A salvação, o reino do Pai, a sua justiça, mas ele diz que se nós obedecermos, vamos comer o melhor dessa terra. Ele não vai pregar riqueza não, irmão, ele não vai me prometer uma mansão, um carro, não, mas quando nós, aleluia, trabalhamos dignamente, nos esforçamos, Deus ele vai me dar aquilo que eu e você pode e tem capacidade de administrar. Bendito o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, aleluia, porque o Filho dele veio pregar o reino dos céus. É esse reino que eu e você temos que estar, aleluia, preocupados e atentos para que nós possamos ter o passaporte para entrar, aleluia, direto. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta tarde, aleluia, muitas das vezes, aleluia, alguns que ainda não servem a Cristo, aleluia, se encontram desesperados, angustiados. Ah, mas a conta está batendo na porta. Ah, mas o cobrador está batendo na porta. Aleluia, a Bíblia diz que aquela mulher ficou viúva e o cobrador bateu na porta dela para poder levar os filhos dela, para se tornar escravos. E o que foi que ela fez, irmão? Ela não se desesperou para ir para o vizinho, para ir para a direita, para a esquerda, não. Ela simplesmente foi ao homem de Deus. Ela procurou aquele que tinha a resposta de Deus para dar a ele, a ela, aleluia. E hoje nós temos o livre acesso a Deus para podermos buscar Ele e Ele enviar a providência e o socorro. Por quê? Porque muitas das vezes em situações que não foi Deus que me colocou e te colocou, foi eu e você que entrou na prova, no deserto. Mas Deus era misericordioso para no deserto Ele prover, aleluia, algo para mim e para você, no nome dele ser glorificado. Aleluia. Então, nesta tarde, aleluia, eu quero que os irmãos louvem o Senhor. Tome posse da palavra de Deus, aleluia, seja qual for a situação que os irmãos estejam vivendo, aleluia, seja no seu lar, seja no seu trabalho, seja na saúde, aleluia, seja na sua casa, mas que você tome posse que Deus está mudando a tua história, Ele está jogando depressão por terra, Ele está jogando ansiedade por terra, Ele está jogando tristeza por terra, aleluia, mas Ele está restaurando, restituindo, se é falta, aleluia, se é amor, se é finanças, se é saúde, se é, aleluia, Senhor, aleluia, diálogo, Deus ele restaura, aleluia, Senhor, e em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu profetizo a restauração, aleluia, não só, aleluia, na casa, aleluia, daqueles que estão aqui, mas também dos que estão ouvindo, seja servo ou não servo, aleluia, restauração, restituição, o nome do Senhor sendo glorificado, e você dando testemunho dizendo, só o Senhor é Deus, através daquela palavra o Senhor agiu, o Senhor mudou o quadro, mudou a história, acabou a confusão, acabou a contenda, acabou a divisão, acabou a sequidão, e Deus trouxe vida, aleluia, glória ao nome do Senhor, e assim, aleluia, eu, aleluia, deixo a paz do Senhor, e agradeço, aleluia, por essa rica oportunidade.